Já tá ali. Compartilha lá. Compartilhou? Prontinho. É certo isso? Hã? Verifica. Tá, não. Compartilhar nas duas páginas. Deixa eu abrir meu Face agora. Lete Paixão, boa noite. Sônia Azevedo, boa noite. Zamara Ribeiro, boa noite. Ronaldo Marcos, boa noite. Tá marcando conexão lenta pra mim já. Aqui pra mim tá visível. Mas eu tô fazendo publicação, né? Eu acho que é por isso, eu preciso de mais. Então. Fernando de Paula, olha, boa noite, lindão. Só esperar chegar um pouco mais de gente aqui, a gente já começa. Embora vai ficar gravado também. Rubem Moraes, boa noite. Painho, olha, meu lindo, boa noite, lindo. Já 10 horas já? Ó, só que deu uma falha de conexão lascada. Problema de conexão aqui Que problema de conexão? pra você. Então. É no celular, que eu fiz testes, tudo. Só que eu. Iniciei tudo. Então, só que fazer a transmissão exige mais. Será que não sei se Já iniciei. Tô todos os dados. Bruno Henrique, boa noite, lindo. Jana Souza, boa noite. Bom, gente, eu vou. Já tem quantas pessoas aí? Já é 10? É 10? É 10. 10 e 2. Babaltum, Aurimir, boa noite. Wilson Santos, boa noite. Maria Aparecida, boa noite. Então já começo ou não começo? Eu não sei. Tá, tem 24 Quantos? pessoas, mas tá tendo problema de atualização. Tá o quê? Tem 24 pessoas, mas eu tô... Tá marcando conexão lenta de novo. Ana Maria, boa noite. Agora não tá. Então, fica difícil eu fazer assim, né? Será que é só pra você? Porque aqui pra mim está Então, mas é que... difícil. Então, não sei, porque teve uma aqui que sumiu tudo. Então, teve uma hora que sumiu tudo pra mim. Então, fica de olho aí. Se sumir, você me avisa. Dona Glória, boa noite. Aurenilda. Bate Soares, boa noite, lindão. Auremir. Pessoal, tá falhando pra vocês? Falhou alguma hora desde a hora que vocês entraram? Deu uma falha aí? É que pra mim tá marcando aqui conexão lenta. A Jana, começa, somos ansiosos. Emerson falou que tá normal. Engraçado, pra mim é que tá dando conexão Não ruim. sei, aqui pra mim tá normal. Bom, vamos lá então, gente. Ó, de novo apareceu aqui, conexão lenta. Ó, tá ótima a conexão. Bom, eu vou embora. Se aparecer, vocês mandam recado que precisa ver lá se tá falha na conexão.
Edson Siqueira, boa noite, lindo. Rio Grande do Sul. Ó, falou que teve uma falha, Marcelo falou que teve uma falha. Morena, falou que tá normal pra ela. A Sônia também falou que deu uma falha. Foi lá no comecinho. Então, falando no comecinho, mas tá aparecendo aqui, é conexão fraca. Depois eles me avisam e eu te dou toque, então. Bom, gente, eu vou começar a falar já, tá? Bom, eu coloquei ali para falar de verdade. Tô pensando em fazer isso semanalmente, ou a cada 15 dias, aí conforme a gente vê que vai dando frutos aqui. Porque de verdade o que acontece? Eu estou vendo muita coisa em rede social, embora eu não fique o tempo todo, mas vira e mexe eu olho alguma coisa, e eu vejo o pessoal falar umas coisas, cara, que de verdade, assim, pra mim não tem muito senso. Então eu decidi voltar a falar algumas coisas, então eu vou voltar um pouco para trás do que eu já falava, tá? Então eu coloquei a questão, se o Ogã dá santo, tá? Se o Ogã depois vai dar santo. Vamos partir do princípio seguinte, todas as perguntas que eu coloquei, se o Ogã dá santo, se a Bia dá santo, se o santo fecha o olho, abre o olho, vai estar tudo numa única explicação. Quando você é iniciado, é fragmentado Deus em você. Você não vai incorporar de Oxum ou de Ogum. É a energia daquele axé, daquele Deus que foi colocado em você, e você manifesta neste axé. É nesse axé que você vai manifestar, não é no orixá. Entende? Então, tem que entender o critério para poder ter as respostas certas. Não vai ter 20 Oxum incorporadas, todas são o mesmo Deus entrou em 10 pessoas e está cada um se comportando de uma forma. Não é assim que acontece a coisa. E ninguém é infantil ao ponto de achar que isso acontece. Tem que se entender a lógica da religiosidade para poder se afirmar certas coisas. Então vou partir desse princípio aqui, tá certo? Se eu não iniciei o Ogã ele é confirmado. Então não está fragmentado Deus para ele. Ele não tem como manifestar de algo que ele não tem. Entendeu? Então falar... ele tem um outro tipo de iniciação. Então ele é um cara da religião, mas ele foi confirmado religioso. Como sabe se tem que iniciar ou confirmar? Então, aí que é o Pai de Santo que vai ver. Entendeu? Quem tem que ser confirmado, quem tem que ser iniciado. Entendeu? Mas tem pessoa que não precisa se iniciar. Entendeu? Tem pessoa que não precisa se iniciar, ela vai ser confirmada Ogã. Então essa pessoa não tem como dar santo posteriormente, porque ela não foi fragmentada um Deus nela. Assim como você vai falar, o Abião pode dar santo? Não, porque ele também não tem como dar santo, ele teria que bolar. Se esse Ogã viesse a dar santo, ele bolaria também. Entendeu? Que já seria impossível, porque já está confirmado, quer dizer, foi confirmada a situação dele de Ogã. Ele passou pela confirmação. Ele não tem como voltar atrás disso. Você entende? E no caso do Abião, a mesma coisa. O Abião não tem como dar santo porque ele não foi fragmentado um pedaço para ele. Ele cairia no chão, porque ele bolaria de santo e não virá de santo. Então são coisas que o pessoal fala, não, é a vontade do orixá. Se a gente for jogar aí, já começa a ficar uma religião pautada em nada, sem regra. Entendeu o que eu estou dizendo? Não tem como, não, o orixá quis incorporar naquele Abião. Não, o orixá quis pegar aquele Ogã. Aí começou a ficar uma coisa muito à vontade demais. Então, quer dizer, começa a não ter mais sentido religioso. Entende? Estou dizendo, de regras, de dogmas. Depois eu vou responder perguntas sobre os temas que vocês tiverem para fazer sobre isso, tá? Então, de verdade, tudo é uma questão, mesmo a gente sendo de uma religião, o que acontece? Eu sou um homem da fé, mas eu sou um homem cético, eu não sou um cara tolo, que acredita em qualquer coisa e tudo não precisa de uma explicação lógica, só precisa existir. Então a coisa não é bem assim. Se eu falar que meu celular é um Deus, ele não é um Deus. Por mais que eu tenha fé nele, ele não vai passar a ser Deus. Tudo tem que ter lógica, então a gente unia a fé com a lógica. A religião é para ensinar essa lógica. Então se a pessoa entender que Deus está fragmentado dentro dela, ela vai entender todo o restante da história. Quanto à questão de abrir olho e fechar olho, quando o Iaú está fazendo santo, ele tem picos de incorporação. Então ele dá um pico, cai, que é natural. Entendeu? Às vezes demora para chegar esse pico se estende durante um tempo, daí dá uma caída, que é normal. Então esse santo, a pessoa que está virada nesse santo, ela tem que ficar de olho fechado para manter o transe. Para manter o transe, ela tem que seguir o Adjá. Ela segue o Adjá e ouve o Atabaque segue. Nayara Souza. Sai daí. Pensa, pai. Você está me distraindo. Amo seus vídeos, aprendo muito com o senhor, obrigado. Obrigado, linda. Então acontece o seguinte, então você vai ver a lógica. Então se falar, um santo mais velho pode abrir o olho? Um santo mais velho, bem mais velho, pode abrir o olho se ele quiser. Eu vi uma pessoa falando numa live, não, mas eles não foram vivos? Aí começamos a entrar no ramo da fantasia. Certas mitologias são mitologias. Certos orixás, quando você fala de Oxum, você está falando, é o amor, Oxum é a água doce, Oxum é a maternidade, Oxum é um Deus. Porque quando você fala de Ogum, ele é o caminho, ele é a guerra, ele é um Deus. Estamos falando de deuses.
Assim como na igreja católica, fazendo comparativo, você vai na igreja e você é batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o quê? Um pedaço de Deus. É a mesma ideia dentro do candomblé, não é uma outra ideia. Entendeu? O orixá não está entrando dentro de ninguém em específico. Não teria como acontecer. Ele é uma grandiosidade, ele não é um espírito. Não é uma questão da Umbanda, que nem no caso da Pombagira, do Exu, do Preto Velho. Isso é uma outra coisa, é espírito. Quando você está falando de orixá, você está falando de um Deus, de uma divindade. É um outro setor, é uma outra coisa. Não tem como você falar que aquele. Ah, não, o Oxum entrou mesmo no corpo. A própria Oxum é a deusa. Então tá, nós temos no barracão 20 deusas incorporadas, ou um só incorporado e 19 fingindo. Então tem coisa que o pessoal já passa para fantasia. Muita coisa é para alimentar o próprio ego. Então, certas coisas também eu não dou muita corda. Espera um pouco. Aqui tá rodando. Não caiu? Ó, tem uma pergunta da Jaque Cardoso. Benção, Babacaciola e a Priscila. Toda linda. No caso, o Daeked não se raspa, vejo casas, Queto, raspando o Eked, fazendo da mesma forma que o Iaô. Não, mas não faz, é eu. Não faz. O Ogã pode raspar, pode não raspar, isso eu já falei em outras lives, em vídeo também. Aí é a questão do segmento da casa, como o sacerdote quer levar aquilo. Mas de falar que precisa raspar, não, ele não precisa raspar. Ele não precisa raspar, ele não precisa pôr quelê, ele não precisa de nada disso, nem Ogã, nem Eked. Tá aqui a Jana Souza. Orixá, pode largar o corpo da pessoa na hora do rum? Se sim, por que isso acontece? Porque é normal, porque ele está se fixando naquilo, é normal. Isso acontece com muito Iaô, mas o que acontece? Continua com o olho fechado, continua seguindo a Adjá, dançando ali, seguindo a tabaque, e você vai ter o pico de novo. Porque até estabilizar esse pico é normal, é um transe. É um transe, tem que entender isso, é um transe. Então, vamos colocar assim, seu santo está dançando ali, o Ogã está tocando. Aí vamos falar que o Ogã, sei lá, bateu errado no atabaque, fez uma maluquice qualquer no atabaque. Na hora que acontece, você tem que entrar no processo de se concentrar no que está acontecendo. E nisso você pode baixar o transe, que é natural. Na hora que está vestindo o santo, entendeu? É uma hora que é mais silenciosa, não tem atabaque, não tem adijá, não tem nada acontecendo ali. Então, pode ser que o transe também baixe. Entendeu? O seu papel qualquer, fica de olho fechado e continua. Porque nós estamos buscando este transe, estamos buscando essa entrega com Deus. Ninguém está fingindo nada ali. Está buscando esse Deus interno. Entendeu? Então é um processo. Isso é ensinado ao Iaô e ensinado ao santo do Iaô também. Entendeu? Só que o pessoal potencializa, já começa a pirar que, nossa, Deus veio lá da África, do Orum, entrou no corpo dele. Sabe? Aí começa a ser forçação de barra. Sabe? Aí já seria parte de uma religião bonita, uma religião de fé, de entrega, de lógica, para uma religião do absurdo, sabe assim? Para a pessoa se sentir especial. Eu não sei qual que é do povo, cara, às vezes. A Sofia Alex Assano. Pode acontecer o transe enquanto está vestindo o orixá? Pode acontecer o tempo todo. Porque é o que eu falei, o orixá, naquele iniciado, recém-iniciado, ele está numa prática ainda. Entendeu? Ele vai entrando no transe conforme também você deixa aquilo acontecer. Por isso você tem que saber dançar bem, você tem que aprender uma que é de boa, que te guia no adjá e você vai fechar seu olho e se entregar naquilo, porque é a sua entrega que vai te levar ao transe. Porque vamos supor que você vai ter uma festa de candomblé de 3 horas, você vai ficar 3 horas manifestada no santo. Óbvio que você vai ter picos, é natural isso. Jefferson Costa. Então a Bian não pode dar Exu, Pombagira, Caboclo? Então, Pombagira, Exu, Caboclo é espírito, é umbanda. Isso é uma outra coisa. Você está falando de um espírito que entra no corpo. Essa é uma coisa. Quando você fala de orixá, você está falando de deuses. Você está falando de outra coisa. Tá? Que conexão lenta de novo. Iemanjá não é uma mulher que mora na água. Iemanjá é a água. Entendeu? É entender o conceito. Nós estamos falando de deuses. Que o ser humano humanizou esse Deus para que a gente pudesse compreender. Então a gente tem quadros do orixá. Tem um quadro lá de Ogum, a gente tem um quadro do Oxóssi. A gente humanizou Deus, botou olho, nariz e boca neles. Mas são deuses. Jaque Cardoso. No caso de um mais velho, em que acontece do orixá largar, o que poderia ser? Já é mais difícil de acontecer, né? Se ele é uma pessoa... Porque você também tem aquele mais velho que nunca vai, aquele mais velho que se afastou muito tempo do candomblé. Então você tem que ver o que é esse mais velho, na verdade. Entendeu? Porque, tipo assim, tem muita gente que chega na minha casa, por exemplo, que chega lá já com 14 anos de santo, mas quando tinha, sei lá, 2, 3 anos, largou o santo. Então ele interrompeu um processo, entendeu? Ele interrompeu um processo. Então, por isso que eu falo, tem que ver qual é essa situação, na verdade, né? Questão. O Painho aqui, ó.
Ele falou, tá dando pico de conexão, mas volta rápido e não perde explicação. Então é o meu então, aqui, você vê cara. Que abaixo, eu vejo aqui, acaba rápido. Eu acho que para upload, eu acho que precisa verificar isso aí, essas taxas. Tá, verifico isso daí, coisa então. A Brenda, a Kátia dando Orepai, boa noite. Kátia, Auria. Tem alguma questão sobre esses assuntos em específico? Jana Souza. Babá, tem pessoas que rodam de orixá com facilidade e outras não. Tem algum conceito para isso? Eu, por exemplo, demoro muito para rodar de orixá e muitas das vezes o Oxum nem chega. Isso é de pessoa para pessoa, é de pessoa a pessoa. O seu papel é fazer essa busca, por isso que eu falo, é quanto mais você veste santo, quanto mais participa das coisas, tomar axé, tempo... Sabe? Bom, deu conexão lenta de novo. Só continuar. Tem gente que não vai ao candomblé, tem gente que vai vez ou outra, tem gente que não é uma devota, sabe? Então a pessoa ela prejudica o transe dela, entendeu? O desenvolvimento daquilo vai ficando prejudicado. Ó, tá vendo? Tá liso? Liso, fica tranquilo. Às vezes só pisca e volta. O Iago falou, o trânsito tá igual à minha live, tá meio aqui, ó. Tá igual a live, tá, vem e vai. Rio Irene Mirido. Aqui, Isamara Ribeiro. Babá, por que o orixá Obá é mais difícil de se manifestar em suas filhas? E Obá pode vir como segundo santo? Não, Obá não vem como segundo santo, e ela não é mais difícil de manifestar do que qualquer outro orixá. É muito da pessoa, é a entrega da pessoa, que é o mais difícil. Eu já falei esse exemplo aqui várias vezes. É que nem quando você vai dirigir um carro, e você dirige há muito tempo, você troca a marcha e você nem viu que você trocou a marcha, você só troca a marcha. Dançar pro santo tem que ser igual, você tem que pegar, tem que ter um orgão bom, que toca bem, que seja uma coisa cadenciada, para que você se solte na dança, feche o olho, confiar no que está te guiando, porque você se desliga do mundo. Você ficou nulo, você não está precisando pensar sobre aquilo. Você deixou de existir, vamos colocar, para que essa energia dentro de você cresça. Só que você tem que ter segurança em todo o sistema que está no sacerdote, no Ogã, na Eked. Você tem que estar bem ali dentro, para poder falar, eu confio, e joga. E você vai ter picos, vai incorporar um, incorporar mais forte, outro mais fraco, mas tudo com o tempo vai se arrumando. Só não pode falar, não, é que eu falei, tem gente que se afasta. Tem gente que não é muito presente no candomblé, veste poucas vezes o santo, poucas vezes ela dá santo, porque ela não está lá na roça. Então, óbvio que vai ficar mais lento para essa pessoa. Que aí o pessoal fala dos antigos. Obviamente, os antigos eles estavam toda hora envolvidos dentro do candomblé. Então, é diferente a situação. Lani Silva. Verdade que quando se faz santo, não é mais permitido da incorporação na Umbanda? É explicado isso aos futuros iniciados no candomblé? Não é que não é permitido. Aí é o seguinte. Você tem uma regra, né? Você tem um tempo de período em que você está de resguardo que você não pode incorporar esses espíritos. Tá? É uma coisa. Agora, cada casa de candomblé é cada casa de candomblé. Aqui eu falo para vocês, eu professo uma fé só. Eu mexo só com candomblé. Na minha casa não tem negócio de Exu, Pombagira, Preto Velho, Caboclo. Eu não mexo com isso. Entendeu? Então, eu da minha parte não mexo. São coisas que são diferentes, né? Bem diferentes. Espíritos de Umbanda, tá falando, espírito, é uma religião espírita. Candomblé não é uma religião espírita. Só que muito candomblessista diz, eu sou espírita. Não, ele não é espírita. Entendeu? A gente não é espírita. Nós somos candomblecistas, nós acreditamos nas forças de Deus, sabe? O ar, o amor, a guerra, a fartura, a saúde, a doença, tudo isso é energia de Deus, não é espírito. Então tem uma coisa, separar uma coisa da outra. Pamela, olha minha linda. Aqui, ó, Yuri Maciel. Aure, pai, consegui chegar a tempo. Bom, o que mais que eu tinha que falar sobre isso aí? Deixa eu ver o que mais. Cara, fala um monte de coisa. Sobre esse negócio do santo por cabeça, sobre esse negócio de... Sabe, eu vi uma pessoa falar, inclusive, sobre o santo por cabeça, que não, porque a matéria... Meu, quem não é podre, na verdade? Quem não tem defeitos e erros? Entende? Só que se eu posso raspar um santo, então isso já me colocou numa situação. Então se eu fosse tão podre assim, não poderia nem ter feito ele, né? Se iniciado aquela pessoa. O pessoal confunde muito, pega muito critério católico, cristão, e enfia no meio do candomblé e depois se perde sozinho. Dizendo, não, nossa religião não é junto. Mas fica, né? Fala. Gleverson Capelli. Mucuyu, no caso então, não seria melhor na explicação dizer que o rodar no santo é uma energia que vem de dentro para fora e não de fora para dentro? Por isso tem que estar limpo e entregue para que isso aconteça naturalmente? Sim,
Gleverson, isso é uma verdade, mas partindo do princípio que você se iniciou. Primeiro aquela energia posta em você. Aí você vai ficar recolhido, como se fosse, o quarto santo é como se fosse o útero, você está lá recolhido, vai ser gerado, aí você vai rodar os adores, você tem que rodar lá, você vai passar pelos preceitos que você tem que passar dentro do quarto, e aí tem o dia do Oruncó é como se fosse o nascimento, agora seu santo nasceu, por isso que ele tem um nome. Por isso você vai ter Oxóssi é Odé, não sei o que, tem outro Odé, não sei o que, tem outro Odé, não sei o que, cada um é um filho desse Odé, vamos colocar assim, tá? É um fragmento, um pedaço desse Odé. Quando você virar, você está virando deste Odé que já está plantado dentro de você. E aí sim, a incorporação é de dentro para fora. Lete Paixão. Entrei com obrigação muito aborrecida e meu santo não vinha. Demorou dias até que eu me acalmasse para ele chegar. Então, tudo vai de como a pessoa está ali mentalmente e tudo mais. Se eu falo, isso é uma busca. Só que assim, você tem que lembrar que assim, quando a gente fala do antigamente, o candomblé antigamente, a coisa era muito mais severa. Então, as pessoas recolhiam. Esse negócio de aborrecido é uma coisa muito de hoje. Porque antigamente a pessoa estava passando fome, a pessoa estava em necessidade. Candomblé começa pela comunidade mais pobre dos pobres. Então esse pessoal já vive num problema 24 horas. É difícil você falar quem está aborrecido ali. É que hoje o pessoal, não estou pichando, estou só colocando. O pessoal hoje é desumilde. Todo mundo hoje tem suas coisas. Fiquei chateado com isso, fiquei chateado com aquilo, fiquei chateado. Antigamente a pessoa está chateada porque ela estava chateada, não, ela estava feliz porque ela estava almoçando e jantando. Então são outros critérios, né? Tem que ver isso também. Jana Souza. Aproveitando a pergunta acima sobre as entidades da Umbanda, ainda que as pessoas iniciam de orixá, por que continuam incorporando entidades de Umbanda, uma vez que foi raspado e catulado? Não vejo sentido nisso. O senhor pode nos explicar? Então, é difícil eu falar, porque assim, eu sou um homem de uma fé só, né? Como eu falei outro dia até lá em casa, não é que eu não acredito no caboclo, no preto velho, eu acredito que existe. Acredito em muita mentira. 90% é mentira. Mas eu acredito que eles existem. Mas não é a fé que eu escolhi seguir, como eu creio em Jesus Cristo. Entendeu? Fui católico já, hoje eu não sou mais. Então eu creio que existem várias coisas, tudo é Deus, entendeu? Toda religião é boa, só que eu escolhi a minha, então eu escolhi ter fé em algo. Quem em tudo acredita, em nada tem fé. Então eu tenho fé em uma coisa só, eu sigo uma coisa só. Paula Santos, é normal santo dançar de olho aberto? É normal o santo dançar de olho aberto, mas a pessoa fala, a pessoa tem que estar com uma certa idade para isso. Se ela for muito nova, ela está viçando, entendeu? Ela tem que ficar olhando porque ela está em busca do trânsito e o pai de santo sabe quem está virado de santo ou não está virado de santo. Agora, vê só, se você pegar uma pessoa no barracão, botar várias pessoas ali e tal, e vendar esse santo, vamos supor, esse santo super incorporado, venda ele vai trupicar e trombar com todo mundo. Porque, na verdade, o fechar o olho não é para provar que está incorporado, é para alcançar o transe. É a entrega, fechar o olho faz parte da entrega. É sumir, sabe, é olhar para dentro, esquecer o mundo à volta, entendeu? É se entregar ao sentido. Porque o pessoal faz fantasia em cima disso, né? Vendo o olho dessa pessoa super incorporada, você vai tropeçar em todo mundo. Então, é isso. Isamara Ribeiro. Babá, quando o Ogã ou Eked roda de santo, zera e se inicia eles para Iaô? Então, mas se o Ogã e o Eked foram confirmados, eles não têm como rodar de santo, porque ele confirmou algo, ele está confirmado para. Então aí já ficou um contrassenso, entendeu? Ele já passou por um processo iniciático diferente, onde ele foi confirmado para. Então o santo confirmou e o santo falou, mudei de ideia. Eu acho estranho. Mas vamos colocar o que aconteceu. Se acontecer, tem que zerar, óbvio. Tem que desvalorizar, tira tudo, desvalida tudo e começa do zero. Não tem como você continuar aquilo. O Painho e Iago, hoje eles vestem como os orixás do candomblé, mas dizem que é os falangeiros. Palavra falangeiro virou desculpa para vestir santo sem precisar fazer santo. Então, a Umbanda não tem orixá, a Umbanda não tem, a Umbanda tinha as estátuas de santo católico, que eles faziam o sincretismo deles lá, mas na verdade era tipo, uma honraria que eles faziam as divindades do candomblé, para entrar no processo de virar no espírito deles. Eles são uma religião espírita, não mexem com o orixá. O que eles estão fazendo é uma salada, não existe. Aquela pessoa que está virada de falangeira, eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso aí. Existe orixá e não orixá, entendeu? Não existe isso. Se o próprio Iaô entra no candomblé, o transe, que não fala, durante uma festa de 3 horas, o transe oscila, a pessoa, quantas vezes o próprio Filho do Santo não fica, será que eu estou fingindo, meu? Será que é? Será que não é? Ele mesmo cria uma dúvida toda em cima daquilo, sabe? O pessoal da Umbanda vai falar que não, estava incorporado, apagou, eu tenho tempo para isso não, gente. Eu falei, eu sou uma pessoa séria, eu não fico pregando fantasia em casa.
Denise Sardinha. Boa noite, Babá. Boa noite. Senhor, os meus respeitos. Obrigado. Sidneia Monteiro. Babá Mutumbá. Obrigação de 7 anos. Raspa, por quê? Ela raspa se você troca de axé. Se você troca de casa, raspa. Agora vamos colocar assim. Vamos supor que você fez santo na casa de um irmão meu. Um irmão santo meu. Deixa a moto passar. Você fez santo na casa de um irmão santo meu. Ou numa casa conceituada. E você vai para minha casa. Aí não vai raspar, porque aí a gente já tem a certeza da coisa bem feita, né? Não se tem essa dúvida. Aí é desnecessário. Eu tive um debate desse uma vez com uma pessoa que é bem velha de santo da Bahia. E ele questionou isso comigo. Ele falou assim, pô, mas por que aqui em São Paulo o pessoal raspa? Lá não raspa. Então, mas lá você tem que ver que a pessoa sai vamos dar exemplo, do Cantuário vai para Muritiba. Entendeu? Vamos colocar axés alinhados, axés que falam a mesma língua e são bons. A pessoa não tem dúvida do que foi feito. Então, dar continuidade é uma coisa. Agora, quando você troca de axé, muitas vezes o Pai de Santo também discorda de tudo que foi feito com você, entendeu? Não está naquela formalidade do que ele considera certo. Fernando de Paula. Pai, já vi o Ogã dizer que virou outro Ogã quando se dobrou o rum. Posso afirmar que esse suposto Ogã, na verdade, foi iniciado como Iaô? Do contrário, seria fingimento? Sim. Ou ele foi iniciado como Iaô, ou é fingimento. E mesmo que ele virasse de santo, seria um pico, seria um boom nele, entendeu? Se ele ficou lá de olho fechado dançando pra lá e pra cá, aí pra mim já ficou viçado, entendeu? Porque isso é uma experiência que o Iaô tem, né? Essa evolução. O Ogã não teve tempo de fazer essa evolução toda. Então como que aconteceu essa mágica toda, né? Então são questões a ser levantadas. Vamos tirar a fantasia fora e vamos falar do que é real. E aí, Fadeiro, tudo bom, amigo? Ó, Sônia Azevedo. Pois é, fomos confirmados e testados e não rodamos como podemos rodar anos depois. Então, esse negócio de... Falhou aí? Eu saí. Não, pra mim caiu. Deixa eu voltar aqui. Não, tá rodando. Mas a sua pergunta saiu aí? Não, só continua. Dá uma travadinha pra você, parece que é mais longa. Pra eles é só uma piscada. Então, na verdade é isso que eu falo. Tem muito Ogã aí que tá querendo meter o Pai de Santo, né? Então eles querem meter o Pai de Santo. Mas é Ogã, acabou o assunto. Entendeu? É Ogã, acabou o assunto. É que hoje, vamos colocar, hoje o candomblé tem uma certa facilidade em ter acesso a dinheiro, que antigamente não tinha. Antigamente ninguém queria ser Pai de Santo, né? Porque ser Pai de Santo era se fuder mesmo. Era isso, ser Pai de Santo. Era tirar do próprio bolso, era vender às vezes o que tinha. Era uma vida muito difícil. Para todo mundo que vem de antigamente, era uma vida muito difícil. Hoje ser Pai de Santo virou uma coisa de status, entendeu? Não só social dentro da religião, como financeiramente. Então, é isso. Todo mundo quer ser Pai de Santo. E tem muito Ogã que não se vê como Ogã, porque não sabe tocar direito também. Não tem grandes talentos. Ó, teve o Fernando de Paula, falou, pai, aqui travou, mas eu peguei a explicação completa. Ó, Yuri falou que caiu também, a Jana falou que tá travando. Foi, deu uma quebra. Mas... Falhou alguma coisa? Deu para ouvir a frase inteira? Ó, eu também perdi todas as perguntas que estavam anteriores. Se eu não li a sua pergunta, por favor, coloca de novo para eu poder ver. Se falhou alguma coisa, vocês me avisam. Ó, a Jaque Cardoso. É verdade que o Xaguian teria energia mais leve e por isso não se vê muitos iniciados deles incorporarem com frequência, diferente dos outros orixás? Não. O que está mudando hoje, gente, é que as pessoas não vão mais ao candomblé, elas não se dão mais a isso. Essa é a diferença. Hoje, antigamente, se a Bianca, a gente fala, ele é um cara que ia para casa de candomblé e ficar morando lá, sabe? Entender o conceito. É que nem quando o pessoal fala assim, na África o orixá vem, dança livremente, já ouviu essa história, né? E no candomblé eles querem pôr regra no orixá. Lá na África, a criança já nasce num sistema tribal, ela acompanha aquilo dia a dia da vida dela. Quando ela vai lá e se inicia, ela vai realmente dar o santinho dela, tá fácil, ela já conhece todo o movimento. Você pega pessoas que estão entrando no candomblé que não dançam, não têm hábitos de candomblé, não têm costume, desconhecem totalmente a dança. Então, você não tem como falar que aquele santo vai ficar livre dançando, eles vão fazer um monte de loucura. Que nem eu vejo, às vezes, em vídeo por aí, dessas pessoas iniciadas agora no africanismo, muitos, que estão ali, se balançando o corpo, dançando qualquer coisa, horrível, porque não tem uma cultura tribal. Então é por isso que você fala, o candomblé está aqui, porque há muitos séculos atrás, os africanos vieram aqui e arrumaram para poder fazer sentido aqui. Transformaram culto em religião. Então é isso que tem que prestar atenção. Só que esse negócio, respondendo a sua pergunta do Xavier, não existe o que incorpora mais e incorpora menos. Isso é de pessoa para pessoa, do cidar de cada um, entendeu? É o cidar de cada um. É o quanto você consegue realmente fechar o olho e se jogar ali. Wellington Soares. Pai, então as pessoas que não estavam predestinadas a serem equeres e ogãs,
mas foram confirmadas ou iniciadas, elas podem bolar no santo? Então, se ela está confirmada, ela está confirmada. Aí voltamos aqui para uma questão. Se ela já passou por um ato de confirmação e o santo não chegou, porque ela teve orou, teve tudo, se o santo não chegou ali, eu acho muito estranho depois, do nada, o santo chegou porque você cantou Nissaurê no barracão. Você entendeu? Começa a ficar meio sem explicação certas coisas. Mas se for, vamos colocar que foi, ele teria que bolar, ele não está feito. Se ele não está feito, ele bola. Se ele bola, ele raspa do zero, ele começa do zero, de AU. Só que assim, é uma mancha para ele mesmo, né? É uma mancha para ele mesmo. Marcelo Lopes. Babá, boa noite. Boa noite, lindo. Como é o processo de se confirmar o Ogã e o Meked? Não, aí não pode falar, né? Aí não pode falar. Aí é coisa de culto, né? É coisa de culto. Mas é bem mais simples do que fazer... Extremamente mais simples do que fazer um Iaô. Extremamente. Ele passa por muito pouco preceito. Espera um pouquinho. Só tem que repetir as perguntas. Tinha algumas perguntas lá pra cima, eu pedi várias. Gente, manda a pergunta de volta, porque a Priscila falou que as perguntas sumiram. Acho que na hora que travou. Celso de Airá, boa noite, lindo. Boa noite. Ó, o Yuri falou que deu, mesmo travando, deu pra ouvir tudo. Tá. Ah, Sônia Azevedo, é isso, não chegou na obrigação, não vai chegar depois de anos. Sim, não tem sentido, né? E é o que eu falei, o Iaô, ele tem anos de santo. Então, vamos supor, você vai falar, eu tenho 3 anos de santo, 4 anos. Que é de quando aquele santo nasceu em você e ganhou um nome. Entendeu? Muito preceito que você vai ver de Iaô está ligado à questão de maternidade, coisa que mãe grávida não faz, coisa que bebê não faz. São esses preceitos. Entendeu? Muita coisa é inventada, preceito maluco que depois foram inventando e agregando. Mas a base dos preceitos tem a ver com o nascimento. Entendeu? Proibições que às vezes é para mulher grávida, para criança. São a mesma ideia, tá bom? E por que eu falei isso? Que eu não lembro, eu perdi o raciocínio. Tá falando... Tá. Então o Ogã, ele não conta ano de santo. O Ogã fala, sou Ogã há 10 anos, sou Ogã há 20 anos. Você não, você Iaô fala, não, eu tenho 3 anos de santo. Você se iniciou para o Orixá, o Ogã e a Eked se confirmaram para o Orixá. É totalmente diferente. Laila Cavalcante, boa noite, Colufé. Boa noite, Laila. Creuza Pardini, boa noite. Boa noite, Creuza. Fernando de Paula. Pai, pode acontecer de na hora de se confirmar o Ogã e o Meked, o mesmo virar de santo e mudar a iniciação para ser Iaô? É difícil, mas aí seria o mais plausível de acontecer naqueles momentos, né? Mas é difícil acontecer. Porque assim, o que acontece? Você quando vai se iniciar, você já está frequentando, você já está indo. O Iaô ele tem uma predisposição à sensibilidade que o Ogã e a Eked não vão ter. Não estou falando de ser emocional, falar, pô, foi lindo. Não estou falando desta emoção, tá? Eu estou falando de sentir. É diferente para o Iaô e é diferente para a Eked e para o Ogã. Marcelo Lopes, obrigado pela resposta. Pensei que fosse de uma outra forma a confirmação. Então, Marcela, é que eu não posso falar muita coisa, mas basicamente muita coisa que põe no Iaô não põe no Ogã e para a Eked. Porque é diferente o propósito dos dois. Os dois têm outro propósito. Douglas Brambilha, boa noite, pensa pai. Bença. Jaque Cardoso, se o Orixá não chegou depois da obrigação de 7 anos, então não vem mais? Pode vir. Ele pode, se você está iniciado, ele pode chegar. Você só tem que ter sido a doce. O que acontece é assim. Você tem que se dar. Porque, é o que eu falei, tem muita gente que está com 7 anos de santo, mas hoje não frequenta o candomblé como era antigamente. Elas não vão mais em festa, não vão para Iaô, não vão tomar axé, não vão tomar banho de folha. Elas estão distantes do candomblé, então elas distanciam dessa possibilidade de acontecer. Ou às vezes você só foi numa casa que às vezes a coisa é muito ruim mesmo. E aí não acontece mesmo porque a coisa está bagunçada de um nível hard. Tá, ok? Vamos colocar que também existe esse ponto. Mas eu estou colocando tudo aqui como um candomblé sério, tá? Uma coisa coerente. Então, na verdade, esse santo vai chegando como criança quando faz santo. Eu em casa não chamo o santo em criança. Eu não chamo. Tive um agora, que é criança que veio de fora e ele dava santo. Ele entrou na minha casa, ele veio falar comigo porque ele está sem fé. Porque agora ele já está jovenzinho e ele está se sentindo, fazendo feiura, fingindo. Porque não é da índole dele fingir. Ele não gosta de ter que fazer aquilo. Tem gente que curte pra caralho. Tem gente que você fala, putz, ele treme, faz careta, dá pirueta e tudo. Eles adoram esse mundo. Entendeu? Por isso que eu falo, existe um mundo de gente séria e existe um mundo de gente louca. Entendeu? É a questão de ver, é o guarda-roupa de Nárnia, né? Quem foi e quem ficou, né? Eu em casa prego sem guarda-roupa. Agora tem casa que, pô, é baseada no guarda-roupa. Eles adoram esse guarda-roupa aí. Então, cada um na sua fantasia, né? Jana Souza,
qual o ideal para o orixá ficar virado? Vez que tem candomblé que dura a noite toda, eu nem vou mais porque é falta de educação sair no meio. Mas deixar o orixá esperando é sofrível demais. Concordo. Creio que isso prejudica quanto à oscilação de energia, a ligação com o orixá. Concordo, por isso que na minha casa não faço isso. É por isso que eu falo, aí vai do critério do babalorixá, da casa, eu sou contra. Mas tem gente que faz esses candomblé de noite toda, tal. Lá em casa o pessoal chega na sexta. O pessoal dorme tudo lá, para os cerimoniais. Então aí você tem alvorada, você vai ter ossé, você vai ter várias coisas e tal. No domingo é a festa, quer dizer, o pessoal já, pô, ralou desde sexta-feira estão ralando. Entendeu? Então, 3 horinhas de festa, 4 horinhas de festa, para mim já tá bom demais, entendeu? Ali já deu. Que realmente é sofrível para quem está em transe esperando poder o santo entrar, ou vir a dançar, porque a pessoa está praticamente acordada ali e tá firme, buscando aquele transe. É sofrível, é óbvio. Isso é que eu falo, no mundo real é isso que você está falando aí. Essa é a verdade, é sofrível. Agora no mundo de fantasia a pessoa fala, nossa, estava incorporado, eu nem vi. Quanto tempo passou? Nossa, onde eu estava? É o mundo da fantasia. Tem gente que nasceu para este candomblé. Então ele tem que procurar isso aí na vida dele. Agora, quem é sério, procura gente séria. Vamos pautar a religião numa verdade. Sabe, parar de ser... Sabe, parece o católico da época da caça às bruxas, sabe? Tem que ser realista, cara. Vamos ter fé, mas vamos ser céticos, né? Não vamos ficar dando... Não vamos ficar no guarda-roupa. Lanes Basco Silva. É verdade que pode mudar tudo dentro do quarto de santo? Por exemplo, se o cara já é bravo e áustero, aqui na vida comum, e se for feito de algum, pode deixar ele mais áustero, aí troca o santo, para acalmar o indivíduo? Olha, vamos lá, vou falar sobre isso. É muito raro isso acontecer, mas existem essas opções às vezes, entendeu? Você às vezes aliviar uma coisa que às vezes é um fardo pesado para a pessoa carregar. Mas assim, é que o exemplo que você deu não foi muito bacana, assim, né? Eu acho que nele não cabe muito. Geralmente a gente faz o quê? A gente mexe no segundo santo. É o que a gente faz para poder dar esse equilíbrio na pessoa. Você entendeu? Tanto que, na verdade, isso é feito de um santo só. Esse segundo santo, ele vai comer junto ali para dar esse contraponto. Para equalizar essa energia, sabe? E é isso. Mas também ouvir o Pai de Santo, conversar com o Pai de Santo. O Pai de Santo tem que ter saber de vida, tem que ter história, tem que ter percepção de onde a pessoa está errando. Às vezes muita gente está errando na vida. E não é mais questão de santo. Às vezes tem gente que fala, pô, eu tô fudido, minha vida não anda. Você vê, o cara está vivendo até meio-dia. Você entendeu? Ou a pessoa, ela vive de sonho, a pessoa que é sonhadora. E aí o Pai de Santo tem que ser esse cara que às vezes é chato e falar, então, cara, você não está fazendo merda. Você entende? É por isso que eu falo, é por isso que ele é o sacerdote. É por isso que ele tem que ter uma certa bagagem para poder conversar com a pessoa. Guilherme Santos, Aurepai, Olha, menino. boa noite. Olha aqui, Boa noite, menino. Bem-vindo, Nery. Pode-se tirar mão de Vumbi em outro axé que não seja o axé que o Iaô nasceu? Então, pode, mas vai seguir essa casa, né? Porque já teve gente que me procurou para fazer isso e fala, não, eu quero fazer isso, mas eu não quero mais ser do candomblé. Eu falei, então, mentira. Porque se você não for recolocar axé em você, não tem para que tirar a mão. Ficou sem sentido o ato, entendeu? O certo é assim, morre o Pai de Santo, 1 ano de luto ali, vai ter o axexê, vai tal, aí axexê de 1 ano, aí vai reinaugurar a casa. Se a casa tem pilão, para pilão, o Pai de Santo novo tem que puxar água 7 anos, para no 8º ano entrar pilão, como todo é a regra, que eu conheço por regra, tá? Hoje o pessoal já abre as casas fazendo pilão, então cada um. E eu desconheço isso. E aí esse novo sacerdote é que vai lavar a cabeça de todo mundo para continuar os atos, agora com ele. Agora se a pessoa, mas eu não quero ficar lá, vou embora, então ela vai lavar a cabeça em outro lugar para seguir em outro lugar. Se ela vai só largar a religião, fica sem sentido, né? Mateuzinho Freitas. Babá, o álcool atrapalha o transe para quem é novo no candomblé? Quem? Beber. Ah, bebida? Se o álcool atrapalha o transe para quem é novo no candomblé? Atrapalha, porque na verdade você vai estar bêbado, né? Você não vai estar virado de nada, né? Você vai estar virado na cachaça. Babá Otum. Babá, Mojubá. Qual a opinião sobre o sacerdote ou sacerdotisa que entrega os ibás no iniciado, porém não entrega o ocultar? Isso pode prejudicar o iniciado, mesmo ele tendo consagrado outro ocultar em outro axé? Não, vou te falar uma coisa, presta atenção. O santo foi feito em você, o santo não é feito em Ibá. Ibá é como se fosse um altar. O santo foi iniciado dentro do ser humano. Se fosse por esse critério, quando os escravos chegaram aqui, tudo escravizado ali, o Ibá não veio junto. Os Ibás ficaram na África. E ali se encerrou uma história. Entendeu? Então não existe isso. Isso aí o Pai de Santo faz para tocar um terrorismo, você entendeu?
É que, na verdade, o certo assim, o santo foi feito em você, ponto, já está feito. Aí você mudou de casa. Então lá o cara vai montar um outro altar dentro do conhecimento religioso da raiz dele. Então ele monta um novo altar, baseado no que ele tem como tradição da raiz dele. Mas o santo já está feito em você. Em que Ibá ficou é diferente. O importante é o que está aqui. É o que foi feito aí em você. Fernando de Paula. Pai, dentro do candomblé, qual a diferença entre entidade e orixá? Então, o orixá é um deus. O orixá é uma divindade, ele não é espírito. A Umbanda mexe com o espírito. Entendeu? O preto velho, o caboclo, essas coisas é espírito, não é divindade. Entendeu? Então a diferença é que eu falei, nós não mexemos com o espírito. Não é nossa área. Entendeu? É que muita casa de candomblé tem esse negócio de pombagira, mas porque são pais santos que muitas vezes vieram da Umbanda. Hoje em candomblé que fazia isso. Eu sou contra. Eu não gosto. Eu falo, eu tenho um filho santo meu que dá espírito também. Eu falei pra eles, ó, faz um lugar separado, para não ter um espírito dentro do barracão. Eu não acho legal. Então eles têm um lugar separado deles para eles dar essas consultas com esses guias deles aí. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As duas coisas não se juntam. O que se vê muito por aí é caboclo mandando na casa, que tem que tirar ebó, ele fala que santo que a pessoa é, ele começa, sabe, eu acho absurdo, aí começa a ser, bom, então não temos um babalorixá, um sacerdote, temos um espírito de consulta que manda na casa de candomblé. E aí a coisa fica bem complicada. Douglas Brambilha. Pai, gostaria de saber, fiz santo com 18 anos e hoje eu tenho 42. Desde que fiz santo, sempre passei mal. Fui tomar obrigação 2 vezes e bolei de santo. Porém, eu não tenho intenção de fingir. Porque hoje não estou mais na religião. O que eu posso fazer agora? Então, na verdade, bolar de santo é um ato só para quem não tem o santo ainda. Porque a força do santo tentando te pegar é o que te apaga. Entendeu? A bolar de santo é cair duro. Não é eu sentir mal. Bolar é bum, foi. O cara, esse é o apagão mesmo. Tipo, desmaio, é um desmaio. Entendeu? Em alguns lugares o pessoal pega até pelo pé e pela cabeça e levanta, porque a pessoa está dura que nem um pau. Ela está apagada. Essa pessoa bolou de santo. O pessoal confunde muito com passar mal, ter uma queda de pressão, que é normal quando de repente aquela sensação de santo com bolar de santo. São duas coisas distintas. Tá? Então vamos lembrar disso. Agora acontece, se você bolou de santo e você fez santo, o trânsito não vai ser a mesma potência. Entendeu? Parece coisa de maluco, né? Quando o santo bola em você, quer dizer, ele tentou te pegar e você cai. Quando você fraciona, agora você volta no processo de ensinar aquela energia que está dentro de você e se dar ela. Ela foi fracionada agora. Entendeu? Então nunca vai ser a mesma potência de novo. Jaque Cardoso. Complementando a pergunta de Lanes. Nesse caso, pode-se trocar o primeiro orixá com o juntó? Então, não é que troca. Cara, existe caso assim, mas é muito grave. É coisa muito grave. Quando a coisa está muito grave. Entendeu? Poderia até dar esse exemplo, mas acho que não é o momento. Ó, a Tati entrou aqui, tá aí, ali, pauzinho, deixa eu falar. Eu falei pra vocês já que ela fez um pudim que era horrível, parecia uma sola. Tadinha. Agora ela chegou com uma pipoca doce de chocolate lá em casa. Gente, parecia que tinham cagado na pipoca e mexido num saco. Que desgraça. Tadinha. Bota um negócio desgraçado. Não tava assim, não. Nem era chocolate, acho que era um sebo. Sabe aquele chocolate sebo? Tadinha. Ela é caprichosinha. Não é não, mentira. É sim. A tua nem comeu pipoca, você não tava. Come sim. Tá tentando defender. Bota um negócio ruim. Pasto Silva, obrigado pelo esclarecimento, meus respeitos. Obrigado. Você acha que vida de Pai Santo é fácil? Não é não, viu? Gente, tá vendo isso aí? Vocês têm uma Tati pra ficar levando porcaria pra vocês comer lá. Nossa, não, é gostosa as coisas dela. Era Nescau, olha lá. Ela mesmo falou, era Nescau. Nescau, mas você fala um negócio com Nescau. Ah, me deixa. Ai, Ked, aí você não me ajuda a te ajudar, hein, Ked? Vou te defender. Ó, a Paula tá perguntando aí, qual a função? Ó, Neuza Morena, Neuza Morena Gomes. Boa noite, babá. Boa noite. Do jogo, Alafia, para a confirmação de santo feito na cabeça do iniciado, qual é o procedimento certo do babalorixá para com o seu filho? Pera, não entendi. Quando no jogo, Alafia, para a confirmação de santo feito na cabeça do iniciado, qual o procedimento certo do babalorixá com o filho? Confirmação de santo feito, não entendi. Também não entendi. Explica de novo a pergunta, é burrice minha, mas eu não entendi. Ó, o Yuri dizendo aqui que foi aquele chocolatinho do guarda-chuva, que cebinho foi. Paula Santos, qual a função do juntó na vida do neófito? O juntó, ele qualifica seu orixá. Você fala de qualidade de orixá, então vamos supor assim, você é do Inlé. Inlé é porque vem com tal santo. Você é tal. Então um está qualificando o outro. Ele se completa. Você vai ver gente do Oxóssi, você fala, pô, esse cara do Oxóssi, ele é assim. Aquele cara do Oxóssi também, mas ele é mais assado.
pô, aquela outra pessoa, você entendeu? É uma equalização. Não somos uma forma, a gente tem essas diferenças, né? Tirando, lógico, criação, tudo isso aí equaliza a pessoa, entendeu? Jana Souza, Orixá é onipotente, mas pode ter casos que ele pode abandonar o filho e ou não responder de alguma forma? Ah, eu acho difícil. Mas pode acontecer quando você se afasta muito do candomblé. Eu já vi isso acontecer com gente que se afastou muito. Pessoa que estava nesse processo iniciático de dar santo, se entregar e começar a ter esse transe, sabe? Bacana. E aí a pessoa por um motivo ou outro. Muita mulher que às vezes casou, mas não deixei na macumba. Gente que foi trabalhar no exterior. Sabe? Vamos colocar vários exemplos aí. Ou se decepcionou com o babalorixá, ou com a sacerdotisa, ali, com o ser humano, e se afasta. E aí essa energia cai. Entendeu? Aí pode acontecer sim. E aí na volta aquilo é como se fosse um processo todo de novo, né? Então pode acontecer. Quer um café? Quer um café? Não sendo a Tati fazendo café, tá bom. A Tati nem café ela faz, gente. Não, não fala assim, tá escolhendo. E ela é casada, viu? viu? Tá falando, ó, manda pipoca. Ela é aqui. casada, tem que ver quem foi o pai santo fez ser bom pra ela casar, viu? Ó. Marido bacana, viu? Aqui, ó, Fernando de Paula, ó, manda pipoca pra cá, lá pra Minas. Não, o estado de Minas todo começa uma guerra civil no país. Aqui, ó, a Ivete tá indignada nos comentários aqui. Fala, não, a senhora adora meu café. Nunca. Tá maluca. Gosta sim. Vou te defender. Então, o Wilson tá perguntando aqui. Pera que a conexão ficou lenta. Não, pode deixar. Pode continuar? Wilson Santos, meus respeitos. Ok. O segundo da transe, o segundo santo, Então, ele pode dar o transe, mas ele é uma energia aglutinada. Então ele é coce, ele não tem oroncole, ele não está lá na verdade, assim, ele é uma energia que está agregada ao primeiro santo. Então ele pode vir num orô, não vai vestir, bom, estou falando a regra da minha casa, então não põe roupa, ele pode dançar ali durante o orô e tal, e acaba, ele encerra, você entendeu? Mas ele não vai paramentar, você entende? É uma energia que está agregada, não, esse santo ele não está, ele está fragmentado dentro de você, mas de uma outra forma. Mas ele é possível, na minha casa não tem, mas é possível que ele dê transe. Mas nunca, bom, na minha casa não visto em público. Michael Meireles. Boa noite, babá. Boa noite, Lito. É verdade que não existe Oxaguian como Eledá e Oxum como Juntó? Ouvi o babá dizer que ambos não são feitos juntos. Ah, eu vi um cara falando isso aí, não sabe o que tá falando, é o cara de ontem. Lógico que existe, tem até qualidade, tem até o que qualifica. Você tem cantiga de Oxaguian ele cantando, falando para Oxum, você tem cantiga de Oxum respondendo a ele. Cantiga de barracão. Então você vê que a pessoa não sabe o que está falando mesmo. Lógico que existe sim. Tem a qualidade certa, tem tudo certinho, dentro da tradição mesmo. Neuza Morena Gomes. Desculpa, é que aparecem uns caras na internet, por isso que eu decidi voltar. Tem uns caras que aparecem na internet falando cada coisa que você fala, meu, de onde o cara está tirando essa informação? É baseado no nada. É baseado na fantasia dele, ele leu num livro, sabe, meu? É uns caras que... aprofundar, vai descobrir essas cantigas, que é coisa muito antiga. Então, não sabe, é o cara que não sabe. Aqui não cabe a mim, sabe o que é? Muita gente também se dá bem, porque o cara que sabe não vai falar. Concorda? Então, quem sabe, Pai Kabila, tem eu, lógico, Pai Kabila eu tô novo, mas você tem aí, você tem vários pais de santo aí que sabe. Então, quando a pessoa fala uma coisa muito maluca, o que a gente faz? A gente se cala, porque se eu falar, não, você está errado, ele vai falar, tá, então me prova que eu estou errado. E você não vai dar a palavra, então você é obrigado a se calar. E nisso que eles vão se dando bem, porque quem sabe não vai falar, entendeu? Vai preservar o segredo. E eu preciso desse monte de circo de horror de gente falando coisa na internet. Não, você mesmo, nunca precisa falar alguma coisa que você não tem certeza. Não, se eu não tenho certeza, eu falo, ó... Qual a raiz, de onde veio e se eu não sei exatamente do que eu estou falando, eu me calo. Ou eu falo, olha, eu acho que sim, tenho dúvida, não pratico assim... E tem coisa que fala, não é uma verdade. E no caso desse aí, do Oxaguian com Oxum, não é uma verdade. Não é uma verdade. A Neuza Morena Gomes. Quando se já tem feitura, qual o procedimento do pai de santo para o seu filho? Sendo que o filho feito na mesma família do axé, em outra casa, em outra época, entendeu? Vê de novo. Eu estou tentando entender, juro por Deus. Desculpa, é a minha capacidade mesmo. Ó, a pessoa foi iniciada. Está iniciada. Ok. Qual que é o procedimento do pai de santo para com o seu filho? Sendo filho, ele foi feito na mesma família do axé, em outra casa, em outra época. Tá, então ele seria tipo um irmão. Um irmão,
Um irmão, é isso? Ele foi feito pelo pai, o pai morreu, ficou um outro herdeiro? Então, vai continuar as coisas? Eu não entendi. Vai continuar normal. Continua ali, segue dali. Igual para qualquer outra pessoa. Igual. Quando o pai de santo senta numa cadeira, ele está herdando o tempo da casa toda, como o Papa. O Vaticano sempre existiu. O Papa representa Pedro. E todo Papa que senta lá está representando Pedro. E ele que vai dar ali a bênção para os bispos, que tal, e vai seguir a hierarquia do mesmo jeito. Entendeu? Quem assumiu a casa, assumiu o tempo de idade da casa. Ó, desculpa se eu pulei algumas perguntas, é que elas vão passando muito rápido, pode ser que eu pulei algumas. Se viu que eu passei a tua, pode repetir, tá? Que eu leio aqui para ele. Jana Souza. Babá, falando um pouco de Ori agora. Porque tem gente que toma buri e em pouco tempo o Ori fica negativo novamente. Desculpa, tantas perguntas, mas não temos muitas pessoas que falam sobre conteúdos relevantes. Não, o Ori tem que ver assim, eu vou colocar de uma forma fácil de entender, é que nem uma pilha. E tem gente que se desgasta muito rápido, com problema, com um monte de coisa para resolver, e a pessoa se desgasta. Então a gente fala que essa pilha acabou, ele ficou negativo. Então, coisas estavam para acontecer, começam a acontecer. A tua cabeça começa a cortar esse caminho, mas não porque a sua cabeça está indo contra você. É porque é como se fosse realmente o celular que acabou a bateria. Você não consegue mais puxar sinal, entendeu? Estou dando exemplo assim, tá? Para ficar fácil de entender. Então é muito de pessoa para pessoa. Isso é muito de pessoa para pessoa. Jones Alves. Boa noite. Sua noite, babá. Tudo. Existe a pessoa ter duas famílias de orixá, por exemplo, a pessoa ser de um orixá tal e o juntó ser completamente diferente do primeiro. Por exemplo, ser de Oiá Onira e o juntó ser Ogum Onirê, por exemplo. Então, aí vamos lá. Eu já não conheço assim, eu conheço assim. O que qualificou ela como Onira é o segundo santo que ela está carregando. Tem gente que prega isso. Eu me ponho contra, porque eu não vejo lógica no jogo de búzio. A pessoa vê que você é de Onira e seu segundo santo é sei lá o quê. Porque o que está qualificando aquele santo é o santo que está acompanhando. Se você tirar segundo santo, a pessoa ficou cega. Seria difícil explicar isso, né? Porque é questão de jogo de búzio. Mas o que vai qualificar o santo é o segundo santo. Se você tira aquilo, a pessoa não tem como qualificar aquele santo mais. Então, na minha opinião, existe uma confusão, talvez, aí. Uma falta de cultura, desse tipo de cultura na casa da pessoa. Se a pessoa falar, não, meu axé não segue esta cultura, então ok, compreendo. Mas aí fica difícil você qualificar o santo. Porque, por exemplo, você vai pegar no caso da Onira, eu não gosto de falar essas coisas de qualidade de santo, mas eu vou... No caso da Onira, ela é uma Oxum, que ela já a Marinha Santo, ela já está mexe com Oxum. Mas não é o segundo santo dela, ainda tem um segundo santo. E ela tem uma história, um Itã, que explica o porquê dessa junção e tal. Então isso é uma coisa do nosso candomblé, do Brasil, entendeu? Aqui. Então a gente tem uma qualificação para isso. Então quando você tira isso, ficou meio no ar. Você entendeu? Então, o primeiro e o segundo santo como se eles fossem ligados um ao outro. Sim, essa conexão. Só que você vai pegar hoje os africanistas e falar, não, Onira é a rainha de Irá, então é por isso que se chama Onira, não tem nada a ver com qualidade. Blá, blá, blá. É o que eu falei, o candomblé chegou aqui, vários cultos, se formaram religião aqui, se juntaram aqui. Você vai pegar muita gente que hoje está lá, feito de ação lá na África, lá, eles não sabiam nem que existia Oxóssi, vamos dar exemplo, tá? Não sabiam nem que existia, porque o culto era regional. Então, era tudo focado numa coisa só. Hoje não é mais assim, mas era assim. Então eles não tinham acesso. Não, se bom, deu, então continua. então o que acontece assim, então você vai pegar... Eu perdi até o negócio, falhou aqui a conexão. Trava, você continua, porque aqui continua, não para. O que eu estava falando, esqueci. Até eu esqueci. Tá, então o culto lá é regional, você entendeu? Então aqui os africanos fizeram o quê? Eles tinham dividido um espaço e montar essa religião agora, de uma forma que agregasse a todos. Então não dá para comparar o de lá com o de cá, não dá para comparar. Na minha opinião, eu prefiro o de cá. Pronto, já estou nele e é isso, entendeu? É a minha, então estou explicando sobre Onira, para nós aqui. Lá é a rainha de Irá, ponto final, acabou. Lá ela come, sei lá, banana com... E é ok. E por isso eu falo, lá é outro culto. É o mesmo Deus com cultos diferentes. Jaque Cardoso. Pode acontecer da mãe carnal, iniciada no orixá como Ogum-Té, e a filha também ser desse mesmo santo? Se não pode acontecer, o que pode ser feito? Cara, pode. Ogum-Té eu acho que pode. Nunca vi, mas não conheço regras sobre isso. Paula Santos. Se não é da tradição daquele axé que se vire no segundo santo,
Como proceder se o segundo santo vem e orou? Os sacerdotes podem controlar isso? Pode, Com respeito. pode, o sacerdote controla tudo, é por isso que ele é o sacerdote, ele é o gerente, né? Ele é o gerente dos orixás, ele está ali para gerenciar. Então a pessoa às vezes está lá, como o santo pode vir em hora errada, vamos supor, você é feita de Oxóssi, tá? E seu santo veio numa cantiga que não era para ele vir. Pode acontecer. Aí vai o pai de santo, vai a Ked, que é a autoridade também ali, que vai chegar. Ó, a mãe pequena, qualquer um vai falar, olha, ó meu pai, o senhor não volta mais nessa cantiga, o santo atende. É que no começo o transe é confuso, e próprio aquela energia dentro de você está aprendendo também. Está aprendendo também. Rodrigo Mack. Boa noite, babá. Boa noite. Por que existem tantos preceitos em relação ao pilão de Oxaguian? Gratidão. Porque assim, o sacerdote ele puxa 7 anos de água, entendeu? Que está remetendo àquela história do Oxalá. Então vai puxar 7 anos para pedir perdão, 7 anos ele está pagando penitência. No 8º ano entra a vitória na casa dele, que é o pilão. Você entendeu? É uma conquista, entrou o pilão na casa dele. Aí morreu o pai de santo, para o pilão. O novo sacerdote vai puxar 7 anos de água, para poder ter direito a pôr o pilão de novo. Entendeu? Isso é o que sempre foi, isso que eu sei é a regra, só que hoje o pessoal, não, com 3 anos tá bom, não precisa ser bobagem, que isso é... Porque na África, e aí vai. E aí você vai achar toda a explicação. Aqui é o Carlos Portela, orei, paizão. Olha, esse aqui é a vítima da Tati, é o Carlos aí, viu? Carlos Portela, vítima da Tati, imagina, ele não passa, gente. Teve que ficar comendo na rua o dia inteiro. Todos. Tá, só Vê se tem, se não já pergunta, eu vou encerrar. Ó, o Pedro Maza, boa noite, prazer. Pô, Pedro, você é foda, meu. Lúcio Mauro, boa noite, babá, sua bênção. Boa noite, Lúcio. Jana Souza, a maioria das pessoas hoje rodam no segundo santo. Quem não roda até se sente estranho atualmente. Cara, é isso, eu não sei. Eu não sei, eu não... É que eu falo, eu tenho a minha casa, né? Eu sigo as minhas coisas lá, né? Cada um. E a Jaque Cardoso está aqui. Então, mãe e filha podem ser iniciadas no mesmo orixá? Pode. Eu tenho um filho que é de Airá. É, o Rim. Meu pai de santo tinha um filho que era do Oxóssi. Meu pai era do Oxóssi. Isso é que tem certos santos que eu aprendi que eles não Santo X não pare o mesmo Santo X. Mas aí é outra história. Já é conversa segredo. Ó, o Carlos Portela tá pedindo socorro por um motivo que não entender. Porque ele não tá comendo. Não tem comida em casa. Tá difícil. Ela vai fazer aquelas comidas malucas dela lá. Tá passando fome ele? Deixa eu falar uma coisa. Luiz Henrique, olha me lindão. Deixa eu falar uma coisa agora. Eu vou encerrar. Ouve o que eu vou falar pra vocês. Vocês vão ter gente que estão pregando esse candomblé maravilhoso, onde o santo, não, ele não tem que pôr cabeça pra mim. Não, o santo, ele vem, ele sabe o que ele tá fazendo. São pessoas que, de verdade, ou desconhecem toda a história, desconhecem o trâmite, ou estão realmente fazendo uma coisa para agradar gregos e troianos. Eu não estou falando o nome de ninguém, não me interessa os outros. Quem quiser acreditar no que eu estou dizendo, eu estou dando lógicas para a pessoa observar, prestar atenção no que eu estou dizendo para ver que tem lógica. O candomblé, ele é lógico, ele faz sentido. Não é porque a gente é de uma religião que está baseada na fé que a gente tem que ser bobo, entendeu? Eu que eu falei, eu sou um homem da fé, mas sou um homem cético, não acredito em qualquer coisa que me dizem. Eu observo, eu compreendo porque isso, porque aquilo, porque puxou água, porque tem um pilão, porque o Yaô tem a doce, porque tudo tem um porquê no candomblé, nada está lá por estar. Então não tem como o santo, não, eu joguei búzio e vi que o santo quer que você fique lá só 2 dias, você pode sair do quarto. Não dá, porque eu como sacerdote aprendi uma montagem. O sacerdote é o cara que detém o segredo do culto, ele aprendeu o segredo do culto, o entendimento daquilo. Então ele entendendo aquilo, ele sabe que ele não pode fazer aquilo. Você entendeu? Então seria, além de preceito também, saber como funciona. Sim, como não é só decorar. Como ajudar os filhos de santo a ter uma incorporação melhor e aumentando o Sim, porque senão a pessoa vive por osmose. Vamos supor, você tem muito pai de santo que ele está reproduzindo algo que ele aprendeu. Está válido. Só que ele precisa aprender o porquê que ele está fazendo aquilo. O aprender o porquê eu estou fazendo é o que vai me libertar de ser enganado amanhã, de eu questionar o que está acontecendo. Você tem um monte de gente hoje que eu falo que fecha o olho e finge que está incorporado. Entendeu? O transe é aquilo, é uma busca para o transe. A pessoa não está fingindo, ela está buscando o transe. Então ela fecha o olhinho, segue o adjá, dança conforme o tabaco e tal, e vai se entregando. E ela vai ter picos de incorporação, e com os anos dela sendo de aquilo vai firmar nela. Desde seja frequente, sempre tome axé, tome suas obrigações, banho de folha. É que eu falei, você não pode comparar uma pessoa que antigamente vivia no candomblé, que o candomblé era o centro social de todo mundo. Hoje as pessoas estão afastadas demais da religião. Elas vão muito vez ou outra e não estão com o coração lá dentro fincado. Então não dá para esperar que ela vai incorporar como o pai de santo antigo.
É diferente todo o processo, porque essa pessoa é diferenciada. Elas se afastaram de Deus, no geral. Você pega na própria igreja católica. Eu falei isso numa live, eu fui numa missa, e antigamente o pessoal fazia fila, aí você ajoelhava lá e tal, e recebia a hóstia da mão do padre. Agora o padre pergunta, quem quer receber a hóstia? Aí fica de pé quem vai receber a hóstia. Metade fica sentado, quer dizer, não confessou, não tá lá por tá. Uma parte levanta e vem uma mulher lá, uma beata da igreja, que fica botando a hóstia na mão da pessoa. Porque as pessoas se afastaram de Deus. Quando o padre inventou, bota o copo d'água em cima do radinho aí que eu vou orar e vai abençoar a sua água, começou a facilitar a fé. Por isso que eu falo para vocês que eu não jogo pus à distância. Eu não creio nessa busca de Deus falhada, essa coisa meio tipo, eu quero um Deus que não me atrapalhe meu cotidiano, minha rotina. E é tipo, a conveniência acaba afastando de Deus? Então, a conveniência afasta de Deus. E é o que está acontecendo cada vez mais. É a Jana Souza dizendo aqui, as pessoas pararam de se questionar. Sim, elas só... Então, mas muitos estão nesse mundo de fantasia porque elas curtem, eles ficam assim, careta, elas gostam de ficar tremendo, elas estão desenvolvendo um personagem ali. Entendeu? Então, já é um candomblé que não é o que eu prego, eu não quero esse tipo de gente na minha casa, eu não gosto. Porque eu prego uma coisa séria, que, sabe, para alimentar a nossa fé, sabe? Por isso você pode estar incorporado a 0,01 de santo. Se eu abraçar seu santo, eu abracei santo, eu abracei aquilo, entendeu? Então, o quanto a minha fé também está jogada, é o que eu falo, o ser humano ele é necessário ali, porque ele, através dessa pessoa incorporada, ela me conecta a Deus. Então a gente está batendo pão para algum dançando, estamos conectados a Deus, estamos homenageando algum através daquele ser humano podre, como dizem, né? É o podre. Então estamos ali conectados a Deus através daquele ser humano. Então o ser humano é a ponte. O ser humano sempre é essa ponte. E agora que eu falo, não importa aceitar 10%, 20%, eu não tenho corporômetro, eu não faço... Se a pessoa é boa, se a pessoa é má... ela é boa, ela é má. Ah, mas ele é fofoqueiro, ninguém está falando disso. Todo mundo tem defeito e a divindade, a espiritualidade, as bênçãos, a santidade moram em todos os seres humanos, somos todos criaturas de Deus. O pessoal não separa. Antigamente o candomblé se tinha muito marginal no candomblé. Era a vida que cabia a eles. Mas eram pessoas devotas e pessoas de fé também. Só que o pessoal gosta de julgar como católico. Entendeu? Que a pessoa podre, não porque aquele ser humano é podre, não porque o Pai Santo é podre. Bom, ou eu sou católico ou não sou católico, eu não sei o que cada um está procurando. Sabe, é isso que eu falo, tem que entender qual o conceito de quem está no candomblé, se ela pensa como candomblecista ou não também. Aqui, ó, o Edson Oliveira, Aremi, babá. Aremi. Não esqueça de ir no YouTube, não esqueça de ir no YouTube também. Não, o alcance é melhor. A Lígia agradece. Eu vou jogar esse vídeo lá. Como a pessoa fez as perguntas, fica fácil para quem está acompanhando. Mas eu não gosto, sabe por que eu não gosto do YouTube, cara? Você tem um cara que nem outro dia apareceu um cara no YouTube lá, um débil mental chamado Caio, um retardado. E aí, é um retardado, ficou falando um monte. Não tinha coragem de falar na minha cara o que falou, porque senão tinha esmagado a cara dele. E lá ele ficou me xingando, fazendo ofensa, sabe? Então eu não tô afim, cara. Porque aqui eu te bloqueio, acabou o assunto. Aqui é fácil eu te rastrear, ver quem você é. Se eu ver que você é um fake, eu te bloqueio. Entendeu? Agora lá você tem um monte de cara corajoso, né? Ali aparece uma pá de corajoso. Então não tô... Sabe? Eu acho muito sacal ali. Mas assim... Ter lógica em sua liturgia. Sim. Peraí. Deixa eu ver defeito no seu filme. Peraí. Eu tô vendo aqui outra coisa. Peraí. Wagner, obrigado, lindo. A Jana falou que Orixá não vê defeito nos seus filhos. Né? Jana Souza. Orixá não vê defeito nos seus filhos. Sim. Ainda bem, senão ninguém dormiria de Orixá. Sim. A pessoa tem que compreender que uma hora uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O pessoal não consegue entender Deus. E eles fazem essa confusão, essa salada cristã, na verdade. Neuza Morena Gomes. Babá, é comum sentir medo quando se vira no santo? É comum. Dá um certo pânico. Vai de pessoa para pessoa e vai do quanto que ele está pegando. Entendeu? Às vezes a pessoa tá ali de algo novo e sente ok. Aí quando aquilo vai para um pico maior, a pessoa dá uma apavorada. E às vezes nessa apavorada ela prejudica o trânsito também. Por isso eu falo, é todo um processo. Por isso que o Iaô é Iaô 7 anos. Que ele não está pronto, nem no trânsito, nem no conhecimento, nem no entendimento. Então quando esse pessoal novo, que acabou de iniciar e está contando groselha, eles não sabem. Eles estão deduzindo, eles estão falando o que eles acham que é. Ou que eles viram na live do outro. Como tem muita gente que vê live minha e depois fica repetindo. Mas na verdade, ele não aprendeu pelo conceito, pela base. Não tem a base. Bom, é isso, gente. Só tem uma outra que é errado, o Iaô aprender sasanha. Na verdade, o Iaô, ele vai aprender porque é cantado ali, ele está aprendendo, né? Então, agora depende do que você considera sasanha. Por isso que eu falo, eu já vi muita gente falando sasanha tem hora para se usar.
Depende do momento, quem canta essa sanha só é bom, Amiel não canta essa sanha, mas ele pode aprender essa sanha. Por isso eu falo, que eu não sei como é o culto da casa de cada um. Eu tenho culto dentro da minha casa. Seria no sentido de responder as perguntas, pode dizer? Não, responder, não. Aprender para responder é obrigação de todo mundo aprender. Não puxar, Iaú não puxa. Não, Iaú não puxa. Tá? Bom, gente, eu vou encerrar isso aqui. E aí, conforme eu vou vendo outra coisa, vocês mesmo sugerirem coisas para mim, eu faço outra live e a gente volta a falar sobre isso aí. Agora eu falo, quem segue essas pessoas e acredita no que elas estão falando, amém também, eu não estou ligando. Eu estou falando para vocês sobre o que eu compreendo como razoável, aceitável, baseado numa lógica religiosa. Entendeu? Entender que o candomblé tem uma lógica, ele tem começo, meio e fim. Ele não é essa coisa tipo, não, é porque o orixá quis assim. Tipo, não, eu vou parar de falar, agora estão falando aqui do Xaguian, do Xangô, eu vou dar um tempo. Depois eu volto. Qualidade santa eu não gosto muito de falar essas coisas não, tá? Porque isso é muito segredo, é muito de casa para casa. Eu só falei da Unira ali porque eu achei que foi um exemplo bom para se colocar. Então, deixa eu só considerações finais já. Então, você tem muita gente falando muita groselha, muito cara recém-iniciado, muito pai de santo que foi para Ifá buscar explicação no que ele não tinha no candomblé, aí fizeram uma salada, que ele mistura umbanda, mistura Ifá, e a coisa está piorando, porque a pessoa está perdendo a lógica do que ela está fazendo já. Se eu sei a lógica do que eu faço, eu sei porque... vou dar um exemplo para você. Você tem santo que come porco. Santo que come porco é santo que tira a vida. É santo que nem o Mulu come porco, porque o Mulu é a doença, ele mata. O Ogum come porco, por quê? Porque ele é a guerra, ele mata. Então, essa é a base, é entender além da lenda. O Itã é como se fosse a parábola da Bíblia, para você ter a referência, entendeu? Mas você não... A Inhaçã não era uma mulher que corria e virava borboleta, tipo, ela não morfava, entendeu? É um Itã, é uma parábola, está te ensinando alguma coisa aí, presta atenção no qual é o ensinamento, o que está por trás da lenda, você entendeu? E é isso que as pessoas têm que ensinar, as pessoas vão ficar presas no mundo de fantasia. Só que tem gente que nasceu para isso. Tem gente que quer entrar dentro do guarda-roupa e se fechar lá dentro. Aí cada um vai procurar o que achar melhor para si, né? A Neuza Morena agradecendo as suas respostas. Eu que agradeço você estar com a live aí que está tentando reconectar. Peraí, agora foi. Tá? Bom, vou encerrar aqui, tá, gente? Wilson, até a próxima. Obrigado pelos ensinamentos, o Ronaldo que falou. Na próxima, se vocês puderem sugerir para mim tema, coisa que vocês viram, dúvida de coisa que vocês estão vendo, manda para mim, porque aí eu consigo conversar sobre isso, tá bom, gente? Isso, quando ele colocar também as publicações, quando ele vai dizer, vamos fazer uma live hoje, vocês já falam sobre... comentário lá. E se tiver alguma coisa que vocês viram de algum pai de santo falou, algum sacerdote, algum Iaô, qualquer coisa que vocês viram, que vocês acharam que, não sei, passa para mim que a gente repassa. Nem sempre tudo vai estar ruim. Tem muita coisa que eu vejo que é coerente, tem muita gente boa falando, só que você tem muito mais gente ruim falando, muito mais gente que não tem discernimento do que está dizendo. Tá bom, gente? Obrigado por vocês terem me acompanhado.